meu povo, eu vou... Angra! Pô, sou fã demais da banda do André Matos. Conheci esse cara, olha, pra mim, maior ídolo musical que eu tenho é ele, infelizmente, acabou indo para outro plano, mas ainda deixou um legado para quem curte. Eu, no caso, curto demais esse cara aí. Muito bem, vamos então para a nossa aulinha de hoje. Física B, unidade 12, tá? Ainda na parte de eletrodinâmica, a última parte de eletrodinâmica que nós vamos ver aí, que são, na verdade, as leis de Kirchhoff. Tudo bem? Vamos lá então para as leis de Kirchhoff, começando assim. As leis de Kirchhoff, na verdade, são duas. A primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós. Então vamos aqui. A lei dos nós. Tá? Para falar da lei dos nós, vamos então saber o que é um nó para nós nessa questão da física, tá bom? Então vamos lá. É assim, ó. Quando você tem um trechinho de circuito, como por exemplo esse aqui, tá? Você só terá um nó, assim dito, assim chamado de nó, um ponto de intersecção entre pelo menos 3 caminhos, ou seja, uma ramificação, tá? Havendo uma ramificação em que você tenha 1, 2, 3 caminhos pelo menos ligados a esse ponto, você tem o chamado nó. Funciona assim, ó. Por exemplo, eu digo que vindo aqui, eu tenho uma corrente número 1, beleza? Aí quando chega nesse pontinho que eu já falei para vocês, que é um nozinho, ele vira uma corrente número 2, ele vira uma corrente número 3. Tudo bom? Ou tudo bem? Então, para assim ser chamado de nó, nós temos que colocar assim, como definição, isso aqui, ó. Pelo menos 3 caminhos. Vamos colocar assim, entre aspas, esses caminhos. Pelo menos 3 caminhos de corrente ligado a esse ponto para ser um nó, tá bom? Então, se você quer chamar de nó, você tem que ter pelo menos 3 caminhos ligados a esse pontinho aqui. Aí ele é chamado de nó. Tudo bem? E o que será a lei dos nós? É alguma coisa difícil? Mas de jeito nenhum. Tá? Na verdade, você na prática acaba já usando essa lei dos nós de forma automática quando você resolver os circuitinhos, tá bom? Então não tem, digamos assim, nossa, nunca usei. Não, você já usou. Você apenas agora vai ter que colocar, digamos assim, na forma de, teoricamente, chamar de uma lei das físicas chamada primeira lei dos nós. Primeira lei, olha aqui que eu escrevi, meu povo. Isso é bom, né? Lei dos nós. Primeira lei de Kirchhoff. Agora sim. Primeira lei dos nós. Quer dizer que já vinha a segunda, a terceira lei dos nós. É a primeira lei de Kirchhoff, também chamada de lei dos nós. Me empolguei com a música, eu acho, deve ter sido isso. Tá bom? Então tá aí. Agora eu vou te mostrar para você o que é na prática aí, por exemplo, você aplicar a lei dos nós. É bem simples, quer ver? Olha só. Aplicando a lei dos nós, você vai fazer isso aqui, ó. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, voltando ao nosso desenho aqui, vamos ver? Qual é a corrente que chega? I1. Poderia ser mais de uma, claro. Soma. Soma, né? Olha aqui, ó. Soma. É o somatório esse símbolo. Então poderia ser mais de um? Claro que poderia ser mais de um.
No meu nó, que eu fiz o mais simples possível, um nozinho com 3 caminhos, poderia ter 4, 5, 6, dependendo. Você terá assim, quem chega no nó? O I1? Sim. Então a soma dos que chegam é o I1. Tem que ser igual à soma dos que saem. Sim. Tem que ser igual à soma dos que saem. Quem sai? I2 e I3. Então, I2 mais I3. Tudo bem? Está aplicada a lei dos nós, gente. Podia ser 2 correntes chegando e 3 saindo, 3 chegando, 2 saindo, 5 chegando, 1, não importa. Tendo um pontinho de ramificação que tenha pelo menos 3 caminhos ligados a esse ponto ao nó, aplica-se a lei. Isso se chama simplesmente a primeira lei de Kirchhoff, chamada lei dos nós, que a gente aplica o princípio de conservação da carga elétrica. Porque você sabe o que é uma corrente elétrica? Movimento ordenado de cargas elétricas. Então, o princípio de conservação diz que a quantidade de cargas que chegam no nó tem que ser as que saem. Por exemplo, gente, o 10 A, que é a medida oficial para a corrente elétrica. 10 A quer dizer uma quantidade de cargas em movimento que dá esse valor, que é a unidade de medida, de 10 A chegando aqui tem que ser 10 A. Não pode ser 9, não pode ser 8, não pode ser 12, tem que ser 10, tá? Princípio de conservação da carga elétrica. Isso é a primeira lei de Kirchhoff, ou chamada lei dos nós. Tá bom? Beleza? Eu vou ver... Tem mais uma aqui. Eu não lembro aqui se é 2F ou 2H, tá? Não, você não vai morrer por causa disso, né? A diferença disso é enorme, não. Fica tranquilo. Eu vejo já, quer ver? Vamos lá. Cadê? Eu esqueci se é 2F ou H. Ele diz, olha aqui, os dois de cabo. 2F e 2H, pelo menos na escrita aqui, eu não lembrava, tá? Mas tá bom. Entendido? Tudo bem? Você vai ver que na prática a lei dos nós você usa assim, sem que você nem percebeu que você usou, mas você já estava usando. Beleza? Tá bom, galera? Prosseguimos? Claro que prosseguimos. É óbvio que prosseguimos. E aí, vamos para a segunda lei. Curtem. Se tiver alguma dica musical, pode mandar. Confesso. Eu curto muito sertanejo universitário, mas é importante um pouquinho. Vamos? Acho que toca demais, não é? Sou do heavy metal, mas eu sabia que eu uso música brega também. E sertanejo antigão, acho massa. Um pop rock. Mas o sertanejo universitário... Tá bom? Cada um na sua, né? Segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Só que antes de eu falar da lei das malhas, eu vou definir uma coisinha para vocês. O que é uma malha e também uma outra coisa que não tem uma lei. É um ramo. Tá? Então, tem lei dos ramos? Não. Tem lei das malhas? Tem. Tem lei dos nós? Tem. Então, na verdade, tem 3 definições importantes, mas 2 leis de cada uma dessas 3, 2 são leis. É isso mesmo, tá? Então, antes de falar da lei especificamente, eu vou definir aqui para vocês, tá? Vamos lá, ramo. O que é um ramo num circuito? Ramo, trecho compreendido entre 2 nós consecutivos. Tudo bem? Beleza?
malha, trecho de circuito fechado. Tá bom? Então, essas duas definições vão entrar agora para nós na composição da segunda lei de Kirchhoff, chamada também de lei das malhas, né, para o que eu preciso mostrar aqui para vocês, tudo bem? Eu quis deixar essa anotaçãozinha aqui, mas eu já vou abrir espaço porque agora eu vou precisar de bastante espaço para falar um pouquinho da segunda lei. Tudo bem? Entendido então? Guarda essa afirmaçãozinha, qualquer coisa eu reescrevo no cantinho lá para a gente ver. Trecho compreendido entre dois nós consecutivos é um ramo. Trecho de circuito fechado, ou seja, começa num ponto e termina no mesmo ponto, acaba sendo um trecho compreendido por mais de um ramo, né? Uma malha acaba sendo isso, a composição de mais de um ramo ali acaba formando uma malha, tá bom? Então nós vamos ver isso aí agora, tá bom? Posso então dar uma liberadinha aqui? Que bom que vocês concordam, né? A gente conversando assim é tão mais fácil. Então vamos lá. Por que eu vou liberar aqui? Porque eu vou fazer o circuitinho. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o bichinho aqui. Vamos ver se ainda tem tinta aqui na minha azul, que já tá... Olha que dó, já está pedindo substituição. Aguenta mais essa, minha filha? Ai, ai, ficou ruim, né? Olha só. Desculpe. Ó, aqui, 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 aqui e aqui. Chamarei de R1, R2 e R3. Chamarei de E1, E2. Já serei bonzinho e colocarei as correntes para você. Ué, mas por que bonzinho? Nem sempre coloco? Nem sempre, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, vou chamar de corrente 1, tá? Vai chegar aqui, vou dizer que vem uma para cá que eu vou chamar de I2, e também, vamos ver se a azulzinha aguenta um pouquinho aqui, acho que deu só para a última vidinha dela. O I3, tá bom? Chegando aqui, aqui, tá bom? E aí, ó, eu vou marcar alguns pontos para você. Então tá aqui, ó. A, B, C, D, E e F. Tá bom? São pontos de localização do circuito, onde agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você enxerga algum nó nesse circuito? Tempo! Tic-tac, tic-tac. Então, olha só, tem sim. Tá? Aonde você tem um nó? Onde você tem a ramificação, aonde você tem 3 caminhos, pelo menos, ligados àquele ponto, você tem um nozinho. Sabe que às vezes o exercício é só teórico? Quantas malhas, quantos nós, quantos ramos? Sabia disso? Então vamos lá, olha só. Nó B, 1, 2, 3 caminhos, E, 1, 2, 3 caminhos. E só. Então tá aí, B e E são os únicos nós desse circuito, tá bom? Temos ramos? Temos. Lembra da definição que eu falei agora há pouco, que eu até apaguei aqui? Ramo, trecho compreendido entre 2 nós consecutivos. Quantos ramos temos aí? Tempo! Aí acontece o seguinte, sabe o que acontece? Muita gente vem, eu sei que tem um nó B, um nó E, e então sendo o ramo um trecho entre 2 nós, o ramo desse circuito é B. Tá bom? B. Mas tem mais. Ah, é? Tem mais. Ramo é o trecho compreendido entre 2 nós consecutivos, que B e E é um deles. Porém, se eu sair do B, A, F, E, também é um trecho diferente desse, compreendido entre 2 nós. Então, é um ramo também. Opa, ó.
B, A, F, E. Bom? E se eu sair do B e for pro C, pro D e pro E também, bicho? B, C, D e E. Então são 3 ramos, na verdade, aí nesse circuitão. Tá bom? 3 ramos, meu povo. 3 ramos. A galera normalmente enxerga um quando é a primeira vez, tá? Então 3 ramos. E malhas? Lembra que eu falei das malhas? Então vamos ver. Malhas. Temos mais de uma? Temos. Qual é uma das malhas? Uma tá aqui, ó. A, B, E, F, A. Lembra que tem que voltar para o início para um trecho fechado. A, B, E, F, A. Então essa é a malha número 1, vamos assim dizer. Eu posso pegar a da direita. B, C, D, E e volta em B. B, C, D, E, B. Aqui a malha número 2. E eu posso também, apesar que vocês já vão ver que não é muito útil, aliás, praticamente tem 0 de utilidade, mas é uma malha. A, B, C, D, E, F, A. Né? Eu pego assim o que? Eu pego este ramo e pego este ramo. A junção desses 2 ramos dá uma malha também. Então fica assim, ó, A, B, C, D, E, F, A. Tá aí. Tudo bem? Agora, quando que é útil aplicar a lei das malhas? Que eu nem falei dela ainda, apenas fiz isso aqui para vocês. Gente, é útil aplicar a lei das malhas, principalmente quando a gente tem mais de uma malha e geradores em malhas diferentes. Muitas vezes, nesses casos, é praticamente impossível de você fazer a conta sem separar em malhas, tá bom? Quando você tem 1, 2, 3 geradores na mesma malha, tranquilo, você faz o modo que você já fazia usando o URI. E na verdade é uma aplicação da lei das malhas. Só que a gente nem comenta porque não precisa, tá? Agora, quando tem um gerador numa, outro gerador na outra, né, outro dispositivo na outra, que aqui, por exemplo, está funcionando como um receptor, tá? Lembra que o gerador receptor diferencia-se por isso. Saiu do positivo o gerador, entrou no positivo o receptor, tá? Então pode ser comportamento do receptor. Quando tiver assim, dispositivos, receptor, gerador em diferentes malhas, a separação é a melhor forma de se atender o exercício. Entendido? E aí, como separar? Você vai separar para diminuir os circuitinhos e facilitar a tua vida? Essa malha grande externa é praticamente inútil. Então, o que nós vamos usar aqui para eu te apresentar a lei das malhas? Basicamente, a malha número 1 da esquerda e a malha número 2 da direita, quando assim for necessário. Tá bom? É o que eu farei agora. Vou só liberar um espacinho aqui e vou separar as malhas aqui para nós, tá bom? Então, eu vou separar primeiro aqui em malhas, para você ver como que vai ficar o nosso dispositivo, tá bom? Então, vejam lá, tá? Vou fazer aqui a malha número 1. De novo aqui. Aqui e aqui, bom? De novo aqui e aqui. Isso. Aqui continua sendo o E1, aqui continua sendo o E2, o R1, o R2 e o R3, malha 1, malha 2, corrente I1, tá bom? Corrente I2 e corrente I3, beleza? É, o azulzinho pediu arrego aqui, mas nada para ver, tá? Os pontinhos ainda os mesmos, só para abrir um espaço melhor sem tirar esse, porque eu preciso olhar para esse, tá? Aqui, ó. Muito bem. Então agora eu vou fazer a malha 1 separada da malha 2. Isso sim é o uso bom da malha. Então, ó, malha 1. Então tá aqui, ó. Trazer a malha 1 para cá.
e aqui, ó. Importante que quando você separa em malhas para fins de resolver, leve tudo do circuito original como está lá. Por exemplo, é o I1 aqui, é o I1 aqui, porém, é o I2 aqui. Ok? Então tá bom. Moçada, agora eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou pegar nessa malha e eu vou aplicar a lei das malhas. Mas antes, deixa eu fazer o seguinte. Já vou deixar as duas malhas aqui, a 2 também, e aí eu aplico para as duas. Olha a malha 2 aqui, como que ela ficaria. Então tá aqui. E aqui, tá? R3, R2, E2, olha aqui o I3 passando aqui, e o I2 passando aqui, tá bom? Você viu que aqui tem correntes nessa malha que estão em sentidos contrários, na outra não, tá? Então vamos aos cuidados para você usar a lei das malhas, tá? Então, primeira coisa, quando separar em malha 1, malha 2, como eu fiz, mantenha tudo que está no original na separação também, tudo bem? O que mais? Além de você, ao separar em malhas, manter tudo como está no original, você vai ter que adotar um sentido para você começar, tá? Eu vou fazer um sentido da corrente. Eu vou fazer assim, ó. Então, a corrente mais é horário e a corrente menos é o anti-horário. Tá bom? É uma providência muito interessante que ajuda a organizar para você resolver os exercícios aí, tá? Ok. Feito isso, você vai agora aplicar então a lei das malhas efetivamente. E o que é efetivamente a lei das malhas? Se eu te disser que você já usa também, só não sabia, você vai ficar de cara? Então veja o que é efetivamente a lei das malhas, isso aqui. Ó. A lei das malhas diz que a soma das quedas de tensão durante um circuito é igual a zero. Ou seja, sabe o que quer dizer isso? Ao sair de um ponto e percorrer toda uma malha, por exemplo, por aqui, ao retornar esse ponto, ela vai ter o mesmo potencial que era antes. Portanto, a soma das quedas de tensão acaba sendo igual a zero numa malha. Tá? E aí você pode atribuir isso da seguinte maneira. Que a soma das tensões, das forças eletromotrizes, por assim dizer, é igual à soma dos produtos R e I, que também é uma tensão. Lembra do Uri? Aqui a tensão também é, aqui a tensão também é. Porque aqui a soma das forças eletromotrizes, né, que é do gerador, é igual à soma das voltagens dos resistores, do produto R vezes E. Tá? Tem gente que prefere colocar tudo desse lado como está aqui. Tipo, um é mais, outro é menos, um é mais, outro é menos e tudo igual a zero. Ok. Eu prefiro usar assim como eu vou te mostrar. Tá? A soma das forças eletromotrizes, de um lado do igual, a soma dos produtos resistência vezes corrente, do outro lado do igual. Eu prefiro assim, eu vou te mostrar assim, tá bom? Vamos lá então para a malha número 1. Aplicando a lei de Kirchhoff das malhas, também chamada lei das malhas, ou segunda lei de Kirchhoff, fica da seguinte maneira. Quantos dispositivos de tensão eu tenho na malha número 1? Só um. Como já foi dado o meu sentido de corrente, porque pode não dar? Pode, já te falo. Como já foi dado o meu sentido de corrente, eu sei que o E1 é um gerador. Ok. Então, se ele é um gerador, ele entra aqui desse lado como positivo. Ah, então fica mais E1. É isso aí. Tudo bem? Agora, eu vou ver que as minhas duas correntes na malha 1 são I1 e I2 e elas são no sentido horário, que eu defini que seria positivo.
Então, aonde for a I1 vai ficar positivo, e aonde for a I2 vai ficar positivo também. Entendido? Então, vamos lá agora. Agora, do outro lado, eu vou colocar soma, ou seja, todos produto R vezes I. Por exemplo, tem dois resistores, então vai os dois aqui, cada um com a sua corrente. Como a corrente 1 é horário, eu coloco mais. Tá bom? R1 vezes a corrente que por ele passa. R1 vezes a corrente que por ele passa, que é o I1. Tudo bem? Para fechar a malha número 1, agora eu vou para outro resistor, que é o R2, cuja corrente que por ele passa é o I2, no sentido horário. Sentido horário, mais. Quanto que é o resistor? R2. Quem é a corrente que passa no resistor R2? I2. Entendido? Beleza? Ótimo, então. Tá feita a lei das malhas para o circuito 1? Tá. O que eu vou fazer daí? O exercício vai te dar os valores, você põe aqui. Vai estar tudo pronto? Claro que não, senão não tem exercício para resolver. Então, de repente, ele vem aqui e você tem 1, 2, 3, 4, 5 coisas diferentes. Ele dá 4, acha outro. Exercício simples. De uma ou duas linhas, basta saber montar. Pode ser que ele deixe duas incógnitas aqui. E daí que eu faço? Ué, quando você tem duas incógnitas, o que precisa matematicamente? Duas equações. Adivinha que vai estar a segunda equação? Muito provavelmente na malha 2. Por quê? Porque o circuito que está funcionando é esse. Essa separação em malhas é só para organizar a tua resolução. Entendeu? Então um depender do outro é normal? Normalíssimo um depender do outro. Tá bom? Então vamos lá aqui, malha 2. Vamos ver lá. Quem é que entra na malha 2 nessa parte aqui antes do igual? O E, ou Epsilon 2. O que ele é segundo o meu circuito? Ele é algo que a corrente entra pelo polo mais, pelo receptor. Então como é que fica ele? Fica assim. Então ele fica aqui no mesmo lugar antes do igual? Sim. Geradores e receptores eu deixo aqui. Positivo gerador, negativo receptor. Entendido? Então tá bom. O que mais que eu tenho agora? Eu tenho uma corrente, que é o I3 no sentido horário, e uma no anti-horário. Aplico os sinais. Tá bom? Poxa vida, mas... que estranho, né? Uma corrente para um lado e outra para o outro. Pois é, porque você tem que lembrar que o circuito funcionando é esse aqui. Não é assim que ele está funcionando, é assim. Isso aqui é uma divisão de circuitos para você poder resolver o que você tem que resolver. Então, eu aplico a regra de sinal de acordo com a malha que eu estou analisando? Perfeito, de acordo com a malha que eu estou analisando. Então, na malha 2, o I3 é o horário. Então, ele vai positivo. Então positivo para o R3 vezes o I3 por ele passa. Isso aí, tá bom? O que mais? Temos o R2. Só que na malha, tá vendo que o R2 tem uma corrente da anti-horário? Então, menos. R2 vezes I2. Isso, R2 vezes I2. Pronto, montei? Montou. Mesma coisa. Sabe o que acontece? Às vezes você vai dividir em malha 1, malha 2. Nessa aqui você resolve o teu problema e nem precisa da outra. Ou às vezes só usa a outra e não precisa da primeira. Ou às vezes, como eu falei, duas incógnitas aqui, duas incógnitas aqui, e acaba tendo que usar as duas equações para duas incógnitas e resolver a parada. Tem uma outra coisinha aqui ainda nesse circuito que eu não mostrei, mas eu posso mostrar agora. Nós temos aqui aplicada a lei dos nós também. E muitas vezes vai entrar na resolução. Quem que chega no nó B? I1. Ele tem que ser igual à soma dos que saem. Quem que sai do nó B? I2 e I3. Então lembra? Então tá aí. Temos também nesse circuitão aí a lei dos nós. Em prática. Vocês entenderam? Tá? Então, puxa, mas é difícil? É difícil, eu concordo, tá? Se você falar que é difícil, eu não tenho que concordar com você. É a parte elerodinâmica um pouquinho mais chatinha, mais pesadinha, tá? Quando é uma malha única, cara, você resolve na boa. Agora, quando tem mais de uma malha com mais de... com um gerador em cada malha, você acaba tendo que separar. A separação tem que tomar cuidado. Cuidado com os sinais. Muitas vezes monta sistema, 2, 3, 4 equações, depende do tamanho do circuito. Então ele vai de fácil até difícil, depende do ânimo de quem bolou o exercício. Tá bom? Mas o entendimento é esse que eu fiz aí para vocês.
Deu para ter uma ideia? Ah, uma outra coisinha. Percebam aqui, ó. Quando eu separei malhas, dá uma olhada aqui, ó. Você não pode cometer esse erro. O R1 e o R2 estão em série? Não. Lembra que para série tem que ter a mesma corrente? Olha aqui o R1 e olha o R2, eles não estão com a mesma corrente. Então eles não estão em série. Por quê? Porque eles são oriundos daqui, ó. Aqui eles estão em série? Não. Então aqui, opa, desculpa, aqui só uma coisinha. Agora que eu vi a minha inversão aqui. Então foi na hora de redesenhar o circuitinho que eu fiz uma pequena inversão. Então aqui o R2, aqui o R3, permanecendo como está aqui, tá bom? Beleza, na hora de redesenhar aqui, inverti, mas está tudo bem. Tá, então, é isso aqui que está funcionando. Então eles não estão em série, o R1 e o R2, tá vendo? R3 e R2 também não estão em série. Aqui é até mais fácil, tá vendo? Nem correntes no meu sentido tem. Tá? Então não se deixe enganar para quando separar em malhas, que algo que não era em série virou. Não, separar em malhas é só uma forma de resolver. O circuito original é o que está funcionando, é ali que as coisas estão, tá bom? Tem mais uma coisinha para você. Então, para acabar, não vou mostrar, mas não se preocupe muito com isso aqui não, tá? É só um esqueminha assim, tipo, genérico, tá bom? Você vai ver que na prática, quando precisa usar isso aí, é usar o URI, tá? Mas assim, só para você entender o que acontece. Genericamente, levando ponto a ponto, passo a passo, você pegar um trecho qualquer de circuito e aplicar a lei de Ohm, chamada lei de Ohm generalizada, quer dizer o seguinte, é URI, tá vendo? Mas o que é a diferença potencial entre A e B? É colocar tudo que está entre A e B fazendo a chamada diferença de potencial, aumentando ou diminuindo o potencial, tá? Fica assim, entre A e B, a diferença de potencial, A menos B. O que temos aqui? O R1 vezes a corrente I. Por que eu coloquei menos aqui? Porque você vai seguindo a ordem. Ó, primeiro polo negativo, então menos, aí o E1. Se tivesse virado o primeiro polo positivo, você põe mais o E1, tá bom? R, que é o resistor interno, então mais R vezes I, beleza? R2 vezes I, acabou, tá? Com isso aqui você vai, de repente, achar o potencial de um dos pontos, ou achar um dos resistores, alguma coisa nesse sentido, tá? Como eu falei, você vai ver nos exercícios que isso aqui a gente aplica usando o URI, como a gente usava sempre, e não tem crise. Tá bom, galera? Bom, era isso aí. Então você vai ver na sequência, quando a gente resolver para a próxima aula alguns exercícios do teu materialzinho aí, você já vai treinando essa partezinha de leis de Kirchhoff, tá bom? Então, ficando por aqui. Me despeço com mais um pouquinho de Angra, André Matos, vocais, primeiro disco do Angra, que eu curto muito, hein? Tchau, galera!